Muito bem, irmãos, vamos ao nosso estudo. Êxodo capítulo 33. É isso? É ou não é? Só parece que está em dúvida. Ah, bom. Pensei que era o 33. Temos algum visitante de primeira vez hoje conosco? Temos alguém? Não? Muito bem. Então vamos lá, irmãos. Capítulo 33 de Êxodo. Semana passada nós vimos toda uma situação. O Senhor havia ferido o povo por conta do bezerro que Arão fabricou. Tiramos já algumas lições disto. E no capítulo 33, vemos que a ação de Deus diante daquilo que aconteceu é que o Senhor agora diz que não vai prosseguir no meio do povo nessa jornada, né? Então, esse texto vai falar um pouco sobre isso e a reação de Moisés diante dessa ideia. Então, vamos ler um pouco aqui, capítulo 33, versos 1 a 3. Pode ler alguém. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência amarei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu os virei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu o caminho. Muito bem. Então, diante daquilo que aconteceu, o Senhor, então, aqui dirige uma palavra a Moisés, né? E é interessante algumas colocações que nós vemos aqui nesse texto. Diz aqui no verso 1, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste do Egito. Vai embora, né? Sai da minha frente, vai embora. Depois de tudo que aconteceu, pega esse povo. Interessante que ele não fala o meu povo, o povo que tu tiraste do Egito, né? A gente percebe que algo ficou abalado nessa atitude do povo para com o Senhor. Já ficou com Moisés. Moisés ficou certamente como líder, frustrado, decepcionado. Tantas coisas que aquele povo viu, tanto esforço para tirar eles do Egito, tantas maravilhas presenciadas, mas bastou um pouco de tempo para que o povo se desviasse, para que o povo tomasse um caminho que os pagãos tomavam, que era o da idolatria. E o Senhor deixa claro aqui, procura dizer para ele, né? Claro, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Povo, cerviz é essa parte aqui, não da nuca, mas abaixo da nuca, né? Essa dureza. Então, povo cabeça dura, é quase a ideia, né? Dura cerviz, que não se curva, né? Não se rende. Então, assim era o povo. Nós não somos assim, mas o povo diz aqui que era desse jeito, de dura cerviz, não encurva a cabeça, não se rende. Muito bem. O Senhor também fala uma coisa interessante que ele vai dizer logo, ele diz aqui no verso 2, enviarei o anjo adiante de ti. Enviarei o anjo adiante de ti. Ele diz que o anjo irá, mas ele não irá. E surge aqui algumas questões, às vezes, mas como é isso? O meu anjo, né? Em algumas ocasiões diz o meu anjo.
Aqui diz: o anjo irá diante de ti. Quem é esse anjo? Quem é Deus? Qual a diferença? Como que é essa distinção entre esse anjo e Deus? E nós não encontramos na Bíblia nenhuma distinção específica quanto a essa diferença. Quem é o anjo do Senhor? E o Senhor? Como que é essa diferença? Nós não encontramos, né? Nós vemos um detalhe interessante. Alguém pode abrir aí um de vocês em Gênesis 16, 7 a 11. Gênesis 16, 7 a 11. Como? Pois é, né? Por isso que não há uma distinção específica. Então vamos ver uma coisa aqui, um detalhe. Gênesis 16, 7 a 11. Pode ler alguém. Disse-lhe ainda: vejam só, a gente vê aqui algumas coisas nesse texto. Primeiro, quem achou ela foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor diz aqui que ele vai multiplicar a sua descendência, né? Diz aqui no verso 10, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. A gente vê coisas mais atribuídas aqui ao Senhor, o Deus como nós conhecemos, do que a um anjo. E esse mesmo anjo também continua: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Mas quem acudiu foi o anjo do Senhor. Então isso é para a gente entender, que é de tentar distinguir o Senhor e o anjo do Senhor é muito complicado para nós. Nós não conseguimos distinguir esses dois ou esse um personagem. É difícil de entender aqui. Alguns defendem que esse anjo do Senhor seria uma manifestação de Cristo, de Jesus, no Antigo Testamento. Até porque o que acontece? A gente vê que o Senhor Deus diz assim para Moisés: o meu anjo vai conduzir vocês, porque se eu conduzir vocês, eu vou destruir. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, e esse anjo parece que ele está fazendo essa parte em relação ao povo. Então existe alguns pontos de vista sobre a pessoa do anjo do Senhor, mas não se encontra uma distinção específica. Mas, de alguma forma, é que nós tentarmos separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não conseguimos, porque os três são a mesma pessoa, os três são seres divinos. Não dá para dizer um é um e é distinto do outro. Nós não conseguimos. Assim também essa figura do anjo do Senhor, né? Nós vamos ver que esse anjo do Senhor, a ação dele é como se fosse a ação do próprio Deus. Então não pode ser menos do que Deus. Mas Deus que nós conhecemos à luz da Bíblia é apenas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então alguns teólogos defendem que esse anjo do Senhor poderia ser uma manifestação do próprio Jesus aqui como mediador do povo, uma vez que o Senhor Deus não poderia permanecer no meio deles, senão ele os destruiria. É como nós vimos lá no Êxodo 33. Muito bem.
O que acontece? Moisés vai lá e toma essas notícias e volta para o povo, lógico, falando. Só que a gente não vê aqui que tom foi esse que Moisés falou para o povo. Fala, olha, deve ter sido assim, ó, por causa daquilo que vocês fizeram, Deus não vai mais acompanhar a gente, o Senhor não estará mais no nosso meio como estava antes. E isso abalou o povo. Nós vemos aqui a partir do verso 4 aqui uma atitude, uma situação formada por conta disto. Vamos ver o versículo 4 e 5. Pode ler alguém? Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, seguro o momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Ou seja, né? Por conta do que eles fizeram, o Senhor não vai estar agindo ali, embora a gente precisa estudar um pouco isso, como, né, Deus está em todo lugar. Essa ideia é uma ideia de que, ó, Deus ia se distanciar pelo menos ali do cuidado, da proteção, como ele vinha vindo antes no meio do povo. Ele diz agora: não vou subir no meio de ti, e tira de ti os atavios. Ou seja, sabe, o povo não vai vestir, não adianta, atavios o que é? Aquela roupa bonita, festiva, né? Atavio é aquilo que decorava, né? Quando João fala sobre a Nova Jerusalém, fala descendo ataviada, vestida como noiva. Atavios é os adereços, né? Os enfeites. Como que o povo ia se enfeitar diante de uma situação do que eles tinham feito? Então o Senhor diz que eles não usassem. Talvez isso ia soar mais como uma provocação. Soa mais como uma provocação, como quem diz: olha, nem me dei conta que fiz alguma coisa errada. Então o próprio Deus fala: não usem os atavios, né? Isso soaria como uma provocação. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então o povo ia agora caminhar sem esses adereços, sem esses enfeites, sem esses adornos. Então, diz aqui o verso 6, então os filhos de Israel tiraram de si seus atavios, desde Monte Horebe em diante. Acabou a festa, né? Diante daquilo que eles fizeram, acabou aquela aparência de alegria. O que se esperava é que houvesse aparência de arrependimento, de humilhação, né, diante daquilo que aconteceu. Mas a gente percebe também uma coisa aqui interessante. Moisés tinha subido lá no monte, ficou lá 40 dias, 40 noites, e desceu com toda um planejamento, toda uma planta do tabernáculo. Como que o tabernáculo ia ser carregado, como que ia ser levado, tudo aquilo muito bem elaborado. Esse tabernáculo, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê esses textos e não se dá conta disso. Esse tabernáculo não vai ser feito mais. Aquele tabernáculo, aquele desenho não é feito. O que é feito é uma tenda. E que não vai ficar mais ali no meio do povo, como a gente imaginava. Essa tenda vai ficar longe, que é onde Moisés, a partir de então, vai se encontrar com o povo para ouvir a palavra de Deus. Então o tabernáculo, a gente vai ver que ele vai ser construído e vai ser idealizado de fato só lá na terra de Canaã. Mas no deserto eles não vão ter aqui esse tabernáculo, segundo a planta que Moisés recebeu, construída. Então nós vemos aqui, pode ler aqui versículos 7 e 8. Pode ler 8.
bem, nós vemos que permaneceu que uma tenda. Essa tenda de Moisés ia, a nuvem descia, o Senhor ouvia as instruções, as coisas aconteciam ali, mas aquela ideia do tabernáculo, nós não vemos ela sendo aqui construída, né? Pelo menos nesse momento, ficou em suspenso. Moisés vai se reunir agora, Moisés vai falar com Deus numa tenda, e aqui é interessante o texto, uma tenda para si, fora, bem longe do arraial. O povo via essa manifestação de Deus, a nuvem que descia sobre a tenda, eles viam de longe, não estava mais no meio deles como se esperava que acontecesse as coisas, por conta do que eles fizeram. Isso é algo que a gente tem que pensar para a nossa vida, né? A gente, na nossa vida, na nossa relação com Deus, muitas vezes a gente experimenta, não fisicamente, mas espiritualmente a gente se sente assim. Como se a tenda mesmo está armada lá longe, e eu, pelas razões que eu sei e que Deus sabe, eu estou me sentindo longe dessa situação. Nós não vivemos, a nossa comunhão está abalada, o nosso relacionamento com Deus está afetado por conta de situações, de atitudes, de coisas que nós cometemos. Então, o que o povo está experimentando de uma maneira física, vendo, se distanciando, nós podemos experimentar espiritualmente, dentro dessa mesma realidade, de nos sentirmos como que distanciados de Deus. O povo ia sentir isso. O Moisés então, para se encontrar com Deus, ele saía distante do povo e até a tenda, havia todo um cerimonial, como nós vemos, o povo se colocava à porta da tenda e via Moisés pelas costas, indo até onde estava esta tenda, que era chamada a tenda da congregação. E aí nós vemos aqui no verso 9, uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à sua porta adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. É interessante que é como se esse distanciamento simboliza como se Deus tivesse deixado o povo à distância dele, por conta do erro cometido. Sabemos que Deus está em todo lugar. Esse distanciamento é um distanciamento simbólico. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus jamais se afasta de nós. Deus está em todo lugar. O Senhor é o Deus presente. Então nós não nos afastamos, mas aqui nesse contexto, simbolicamente o povo estava aqui distanciado de Deus. Na verdade, isto era para o bem do povo. Nós vemos aqui no verso 5, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais responsabilidade nós temos. Quanto mais experiência nós temos com Deus, mais pesa sobre nós. Jesus mesmo disse, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. Muito bem. Destaca-se aqui no que nós lemos também, que o Senhor falava com Moisés, né? E diz aqui o texto, face a face, como qualquer fala a seu amigo. É um ponto interessante, né? Isso não significa que Moisés via ao Senhor, mas era algo tão presente, algo tão próximo, tão íntimo, que aqui, né, o escritor bíblico, Moisés, o próprio Moisés, né, que é o escritor, diz assim, como qualquer fala a seu amigo. Era algo muito presente. E quando a gente vê isso, né, a gente fala, né,
Lógico, era uma experiência ímpar. Mas nós, como cristãos, também podemos ter uma experiência semelhante. Segundo Jesus, como que é essa experiência? Né? Se nós queremos falar com Deus, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e Deus que nos ouve em secreto nos recompensará, ou seja, Deus vai ouvir as nossas orações. Nós às vezes vemos experiências como essa de Moisés como sendo algo muito distante daquilo que nós podemos experimentar. Mas nós, como cristãos, podemos experimentar a presença de Deus nesse sentido, de poder ouvi-lo, de poder falar com Ele, de poder colocar diante dEle todas as nossas palavras, todos os nossos desabafos, toda a nossa luta, a nossa angústia. Então nós podemos fazer isso também, e Jesus nos aconselha. Se nós quisermos orar ao Pai, podemos fazer dessa forma. Então nós vemos que Moisés experimentava esta comunhão ímpar com Deus, né? Falava com Moisés, diz aqui o versículo 11, face a face é o termo que ele usa, face a face. Não significando, óbvio, como nós dissemos, que ele não via a Deus. Mas nós vamos ver que posteriormente Moisés pede isso. Moisés, na intimidade que ele tinha com o Senhor, é interessante, né? Nem Abraão pediu alguma coisa assim, o amigo de Deus. Mas Moisés, nessa intimidade, o Senhor falando com ele, ele se sentiu talvez à vontade para dizer: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua imagem, quero saber quem é o Senhor, né? Quem é o Senhor? A gente vai ver que depois, lá no versículo 18, ele vai procurar essa resposta, ele vai pedir isso para o Senhor. Mas por enquanto, nos chama a atenção também aqui no versículo 11, que Josué, que era o servidor de Moisés, filho de Num, ele não se apartava da tenda. Alguns estudiosos creem o seguinte: de um lado poderia ser, digamos, uma proteção à tenda, um vigia, um guarda, uma coisa assim. Outros defendem que poderia ser o fato de Josué estar ali para, se porventura o Senhor se manifestasse de alguma maneira ali, Moisés ser imediatamente notificado. Lembrando que a tenda não ficava próxima do arraial, ficava distante. Então, digamos que a nuvem descesse lá em algum momento, Josué era a pessoa que poderia ir notificar a Samuel. Mas isso são conjecturas, né? O que alguns acreditam que poderia ser também. Muito bem. Mas nós vemos então que Moisés vai rogar primeiro ele vai questionar a situação de que o Senhor disse: eu não subirei no meio de ti. Ele vai tentar, digamos assim, que a presença do Senhor siga assim no meio do povo. Ele vai tentar isso, né? Ele vai clamar por isso, porque ele sabe a necessidade de Deus estar no meio do povo, como estava até então, né? Ninguém falava nesse distanciamento de Deus, desde a saída do Egito até esse momento, mas agora foi notificado que ele não iria subir junto com o povo. Então Moisés tenta argumentar isso. Vamos ler o versículo 12 e 13. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deves saber a quem has enviado comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Então, vemos aqui que Moisés está tentando aqui ajustar algumas coisas que ficaram complicadas depois do que aconteceu lá no arraial. Então, primeiro ele diz, né: me fazes subir com este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo.
O Senhor havia dito lá no versículo de número 2, enviarei o anjo adiante de ti. Isso não era uma ideia, não era algo claro para Moisés. Ele queria entender quem queria subir no meio dele. Mas na verdade ele está querendo que o Senhor próprio se manifeste dizendo que ele iria. Ele diz: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, etc. Porém, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça. Então ele começa um diálogo com o Senhor aqui, mas no sentido de levar o Senhor a caminhar junto com eles. Então o Senhor responde para ele no verso 14: a minha presença irá contigo, e eu te darei isso. Ou seja, a minha presença irá contigo. Não está se referindo aqui ao povo. É interessante, não está se referindo ao povo. Moisés começa a lidar com essa ideia de que o Senhor está se dirigindo a ele e não ao povo. A gente começa a ver aqui as palavras de Moisés. Primeiro ele diz lá, no verso 15: então ele disse: Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O Senhor está falando com ele, e ele está falando em nome do povo. Não nos faça, nos se referindo a ele ao povo. Porque o Senhor disse: minha presença irá contigo, mas não está se dirigindo mais ao povo, e Moisés está questionando isso. Essas palavras de Moisés são assim muito sugestivas para nós, Tem um princípio aqui muito importante: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então a gente pode tirar daqui algumas aplicações para a vida da gente. Muitos querem, às vezes a gente quer chegar a um objetivo, alguma coisa que a gente deseja, e a gente nesse empenho desconsidera a presença de Deus nesse negócio. E Moisés não era assim: olha, se o Senhor não vai comigo, não adianta eu chegar lá na terra de Canaã, não adianta eu chegar no objetivo que eu quero chegar, se o Senhor não vai comigo. Às vezes nós começamos a colocar tanta importância nos nossos objetivos que perdemos de vista que é importante que Deus esteja envolvido nesse objetivo que a gente tem. E Moisés discutiu isso. Não adianta eu chegar na terra de Canaã, na terra prometida. É como se eu for para o céu sem Jesus. Não interessa isso. Para Moisés, não. Se a tua presença não vai comigo, então não nos faça subir deste lugar. A gente quer bênção, é que nem nós queremos ter um 2021, já estamos chegando em dezembro, então a gente vai começando a campanha agora. A gente quer um 2021 abençoado, mas onde está Deus nessa história da tua vida para você querer um 2021 abençoado? É 2020? Tá bom. Tá bom, vamos voltar para 2020, só para ver se vocês estavam atentos. Só para ver se vocês estavam ligados. 2020. Como que eu quero um 2020 abençoado se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Se eu não colocar meu compromisso com Deus acima de tudo? Como que eu quero um casamento abençoado se eu não busco Deus? Às vezes chega o pessoal: vamos casar na igreja, como se isso por si só abençoasse um casamento. Tem que estar o Senhor na história, tem que estar o Senhor na vida, e Moisés tinha consciência disso, e ele não abria a mão. Olha, se é para eu ir para frente, chegar na terra de Canaã sem a tua presença, então é melhor eu não ir. Deus é mais importante que tudo. Ele tinha consciência de que não havia condições, É isso, É o entendimento de que sem Deus não dá. Mas o ser humano ele às vezes ele tem um senso de autossuficiência
muito elevado, né? Ou então ele não percebe que a diferença que é a presença de Deus, né? Mas Moisés tinha consciência. Então vemos aqui, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. E ele coloca, né? Ele coloca essa relação dele com Deus como sendo, digamos assim, ele é como se ele chantageasse isso para dizer, olha, se eu achei graça aos teus olhos, é o que ele diz aqui no 16, como se há de saber que achemos graça aos teus olhos? Ele está sempre falando em nome do povo, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Ele vai puxando, sempre envolvendo o Senhor envolvendo o povo nessa relação de Deus com ele. É bem o papel do mediador. Ele está defendendo o povo aqui. Deus está dizendo, é com você que eu quero tratar, mas ele fala, mas e o nosso povo, mas e nós? Ele vai puxando para essa ideia. Eu estou forçando isso porque no próximo texto, aqui próximo segmento, a gente vai ver que isso vai ficar mais claro. Vamos lá, versículo 17 e 18, pode ler alguém? Então o Senhor diz, né? O Senhor diz para Moisés, farei isso que disseste, vou atender teu pedido, porque achaste graça aos meus olhos. É interessante, né? Não é que Moisés tinha a graça, é Deus que, né? É Deus que, os olhos de Deus é que vê graça em Moisés. Não somos nós que somos atraentes, mas é que Deus nos vê com os olhos dele e é Ele que tem essa graça. Por isso nós somos salvos, pela graça sois salvos, né, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça é Deus quem coloca no nosso coração, é Deus quem mesmo é o autor dessa graça. Não é que nós tínhamos graça para Ele e Ele viu isso em nós. Mas aos olhos de Deus é como se alguém desprezível, visivelmente desprezível, achou graça aos seus olhos. Essa é a ideia. Não havia graça em Moisés, mas Deus, né? Achaste graça aos meus olhos. Aos olhos de Deus, Moisés encontrou favor, tá? E eu te conheço pelo teu nome. E aí Moisés continua a história dele, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhes, aí vem um ponto aqui, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Moisés pede para ver a glória dele e o Senhor diz que vai mostrar o quê? A sua bondade, né? A sua bondade. Vai também fazer o quê? Proclamarei o nome do Senhor. E aí o Senhor fala para ele, parece que não tem nada a ver umas coisas com as outras. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver, de quem eu me compadecer, né? Exatamente. Romanos que está citando esse texto. Paulo cita ele, né? Interessante. Paulo vai citar isso lá em Romanos 9 e Paulo vai citar esse texto aqui. Então veja que coisa interessante. Ele pede para o Senhor mostrar a glória e o Senhor diz, bom, vou mostrar a minha bondade, vou proclamar o meu nome e ponto e vírgula, né? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. O que acontece? Moisés, nessa ideia de que Moisés está querendo envolver o povo, Moisés pensava às vezes, né? Isso é uma ideia interessante, né? Primeiro, parece que Deus queria lembrar Moisés o seguinte, Moisés, não é nacional a coisa, não é uma relação nacional.
Moisés dizia: o teu povo, nós somos o teu povo, o Senhor vai com a gente, nós vamos ser guiados pelo Senhor. A gente vai ver que ele vai mencionar muito esse eu, nós, esse meu povo, e Deus diz: não é dessa forma, não é uma salvação nacional. Por quê? Porque Deus falava com Moisés, Moisés chamava para o povo. E Deus está dizendo para ele: olha, Moisés, vamos deixar uma coisa, vamos deixar uma coisa estabelecida aqui. Eu vou ter misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Então, era esse pedido, essa insistência de Moisés em andares conosco, estar à nossa frente, levar o nosso povo. O Senhor ele diz aqui, olha o que Moisés diz aqui no verso 13, né, ao final, né? E ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Moisés queria envolver todo mundo nessa graça que o Senhor achou nele. Mas o Senhor diz: não é dessa forma. E nós temos dificuldades também com isso. Às vezes nós, como pais, como esposas, como maridos, filhos, amigos, tendemos a tentar incluir todos os nossos queridos nessa graça que, pela misericórdia de Deus, nós recebemos. Nós tentamos isso. E Moisés estava nesse mesmo espírito, tentando envolver todo o povo. Olha, considera que esta nação é teu povo. E o Senhor está dizendo para ele: não, Moisés, não é dessa forma. Deus iria revelar a sua bondade, o seu nome, ou seja, a sua glória, a quem ele quisesse. Né? O Senhor Moisés está fazendo um trabalho excelente de intercessor, mas Deus está dizendo: tudo bem, mas eu tenho o meu plano, o meu propósito, é como eu quero, a salvação é da minha economia. E nós precisamos nos render a isto, né? A gente tenta às vezes envolver essa ideia que o Senhor está dizendo para Moisés. Jesus mesmo menciona aqui em Mateus 11, só para a gente entender aqui, né? Que não é uma coisa lá do Antigo Testamento. Mateus 11, 25 a 27, pode ler alguém? Mateus 11, 25 a 27. Pode ler. Ou seja, depende daquele a quem o Filho, a quem Deus quiser revelar. Não é uma questão nacional. A ideia quando se fala em relacionamento com Deus, em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, em salvação, não é alguma coisa nacional. Deus está dizendo, é individual. A salvação é algo individual, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Passa pelo crivo da vontade de Deus. E é por isso que Paulo, quando vai tratar sobre a soberania de Deus com respeito à salvação, lá em Romanos capítulo 9, se eu não estou enganado, ele menciona isso: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Não é porque eram todos judeus, não é isso. Então, o Moisés está fazendo um papel de intercessor, mas o Senhor está respondendo a ele dentro daquilo que o Senhor tem para
mostrar para ele, né? O Senhor vai mostrar a sua bondade, vai proclamar o seu nome, para quem? Aqueles que ele próprio desejar. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Não é só porque Moisés estava ali intercedendo que isso ia acontecer como ele queria. O único que intercede e não falha é Jesus, né? Esse é o nosso sumo intercessor. Muito bem, mas nós vemos então o seguinte, né, que nessa ocasião o Senhor acrescentou também que ninguém ia ver a sua face e continuar vivo, né? Isso dentro daquela ideia de Moisés, né, que queria ver a glória do Senhor, a imagem do Senhor. Pode ler alguém, versículo 20. Muito bem, ninguém vai ver a minha face e continuará vivo. Lembra que, bom, vocês vão lembrar, lá quando o Senhor, né, o anjo do Senhor, mais uma vez, se apareceu lá a esposa de Manoá, mãe de Sansão. E ela achou que ela ia morrer, porque ela viu o anjo do Senhor, ela falou, não, vamos morrer. Daí o Manoá falou, mas se ele quisesse matar, você já tinha morrido. Então, essas aparições não significa que é a imagem do Senhor, exato. Fala. Isso, Isaías também pensou que ia morrer, né? Ai de mim, né? Por quê? Porque eles viram alguma manifestação de Deus, mas ninguém viu a face do Senhor. É o que a Bíblia, é o que diz aqui o texto, né? Ninguém viu a face do Senhor e continuará vivo. E continuou, versículo 21 até o 23. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que experiência é essa, né? A gente não consegue imaginar, né? Mas o Senhor, né, a gente vê como, falando assim, né, uma linguagem nossa, quanta consideração o Senhor tinha por Moisés, né? Que embora não tenha mostrado a sua face, até porque nós não conseguimos imaginar isso também, a face de Deus, o corpo de Deus, as costas de Deus. É uma linguagem que nós não conseguimos, é uma linguagem para nós entendermos. Nós não conseguimos imaginar Deus com o corpo de homem. Moisés fica numa fenda, aí o Senhor cobre o rosto dele com a mão, passa, e ele vê o Senhor pelas costas. É um relato que nós não conseguimos compreender. Nós ficamos imaginando, mas nós não conseguimos compreender. Deus é espírito. Espírito, você não tem... Desenha um espírito. Não, né? Como entender esse relato em que Moisés, né, essa experiência que Moisés viveu? Alguns falam assim, usam os termos teológicos, teofania, né? Seria uma aparição de Deus em forma humana. Isso aconteceu, por exemplo, lá com Moisés, aliás, com Abraão. Já que o Abraão, no maior calor do dia, devia ser aqui na Praia Grande, maior calor do dia, ele está lá embaixo de uma árvore, aí aparece diante dele, ele vê quem? O Senhor e 2 anjos. E o Senhor foi até ele mandou matar um cabrito, né, um cabrito cevado, para o Senhor, tomou leite. Como que é isso? A gente fica imaginando aqui na nossa mente, mas são manifestações que a gente não consegue ter um esclarecimento, mas mexe com a imaginação da gente, essas coisas, assim também com esse relato de Moisés, né? Quando o Senhor falou, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha,
né, da rocha, e com a mão te cobrirei até que tenha passado. E depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E agora? É uma coisa extraordinária, né? Mas mostra aqui a dimensão, né, da relação que o Senhor estabeleceu com Moisés, né? Uma coisa extraordinária. Vamos ver, né? No céu a gente nem imagina como que é. Será que vamos ver o Senhor, a face do Senhor no céu? Vamos aguardar. Não tem face? Tem face? Como que é? Muito bem. Vamos lá, essa discussão vai longe. Tá certo, né? Jesus é a expressão exata dele. Muito bem, irmãos. Capítulo 34. Olha, nós avançamos hoje um capítulo, hein? Vamos lá, o 34. Então disse o Senhor a Moisés: lava 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Moisés, vamos começar de onde nós paramos. Mas isso era uma coisa interessante, isso tinha também um sentido importante, né? A aliança estava sendo renovada, ou seja, não acabou a relação. Tudo bem, vai ter que fazer novas tábuas, vamos fazer novas tábuas, mas a relação de Deus com o povo vai continuar, né? Lembrando também uma coisa interessante, que a atitude de ira de Moisés, lá no 32:19, voltando lá, né? É quando ele arrojou, né, as tábuas de pedra. O que é que diz lá no 19? Logo se aproximou do Amarel, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do. Muito bem, vemos aqui que essa ira de Moisés não é repreendida. Tem certas horas que acho que o pecado é você não ficar irado. Tem certas horas que a situação é tão complicada que se você não ficar irado... Tem horas que a ausência de ira se constitui em pecado, de tão gritante que é a situação, que exige o inconformismo. É isso que Moisés sentiu. Ele estava com essas tábuas de pedra que o Senhor havia escrito, o dedo de Deus havia escrito. Como que é isso? O Spielberg deve ter ideia de como que isso é feito. Mas Moisés pega aquelas tábuas, arroja elas e quebra. Mas não foi censurado por isso. Foi uma ira digna, foi uma ira que tem sentido. Lá em Efésios diz, né, não se irai-vos, mas não pequeis, né? Nem se põe o sol sobre a vossa ira. Então há umas iras que realmente fazem sentido. Vemos que são dados novamente ao povo recomendações semelhantes às primeiras, referentes ao limite com respeito ao monte. Primeiro que nós vemos aqui que ele vai escrever nessas pedras as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Primeira pedra. Vai escrever tudo novamente, né? As mesmas palavras. E as recomendações novamente. Por quê? Moisés vai subir o monte de novo. Vai ter que subir lá de novo. Ele vai subir
o povo vai ficar embaixo e vai ter que obedecer novamente regras semelhantes àquelas. Ninguém tocar no monte, nem animal e tudo mais. Vem toda uma orientação aqui quanto a isso, que nem ovelha, nem gado se apacentasse de fronte daquele monte. Diz o verso 4, lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E aí, novamente, ele subiu até o monte. Vemos aqui também que nessa experiência, o Senhor diz aqui, mais uma vez, diz aqui no verso 5, no final, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Esse proclamou o nome do Senhor é como se o Senhor manifestasse os seus atributos ali a Moisés. Em alguns textos isto aparece, a gente vai ver logo mais, Vamos ver aqui entre os 6 e os 7, pode ler aí, os 6 e os 7, e passando... Pode ler o 7. Muito bem, então esse proclamou o nome do Senhor tem a ver com esses atributos que são manifestos, O Senhor mesmo clama, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, paciência, profunda, grande misericórdia e fidelidade, guarda misericórdia em 1000 gerações. Veja só que a ira se manifesta até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia é para 1000 gerações, ou seja, Deus é misericordioso, Tem um salmo que vai repetindo, a misericórdia do Senhor dura para sempre. É a misericórdia, destaca-se nesses atributos de Deus a sua misericórdia. Então o Senhor lhe proclama o nome. Diante dessa apresentação, Moisés se prostra, diz aqui no versículo 8, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse... Lá vem Moisés de novo. Moisés, ele era manso, mas era persistente. Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, ele não desistiu. Se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, porque esse povo é de dura serviço. Ou seja, Senhor, não me deixa sozinho para cuidar desse povo. Não me deixa sozinho. Esse povo é difícil. Mas por outro lado, o Senhor diz, mas se eu for no meio, eu vou exterminar esse povo. Disse, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Ele continua... Ele se coloca e chama o povo para baixo da graça que ele recebe. Ele está querendo preservar a todo custo o povo. O Senhor chamou ele, por isso que o Senhor chamou Moisés. Acho que o Senhor vou chamar Moisés, porque eu sei que ele vai defender esse povo até... E Moisés, de fato, faz esse papel de mediador. Muito bem. Vamos ver aqui que, a partir do verso 10, o Senhor vai renovar, vai firmar essa aliança e as implicações, as condições dessa aliança. Vai entrar alguns pontos aqui importantes, de peso, nessas recomendações. Mas aí a gente vai ver a semana que vem, porque senão a gente vai começar agora e aí vai ficar complicado. Ok? Então paramos aqui no versículo 9, 10. Olha.
É o 10? Então tá bom. Semana que vem retomamos o verso 10.